Hoje no Conversas Vulneráveis eu tenho a alegria, o prazer, a satisfação de conversar com uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, que é o Isaiah Weinfeld. O Isaiah representa muita coisa para mim, tanto no campo afetivo quanto no campo imaginativo. O Isaiah, eu posso falar de boca cheia que além de ser um dos profissionais mais respeitados e admirados, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, ele é o sinônimo da elegância. E não é a elegância pela elegância, é a elegância dentro da sensibilidade, dentro da cultura, a elegância dentro da estética. E nesse sentido, vem muito a calhar essa palavra estética, porque dentro dela existe a palavra ética. E eu, sem nenhum receio, afirmo que o Isaiah é uma das pessoas, se não a pessoa mais ética que eu conheço, no amplo sentido da palavra. Isaiah, é um prazer enorme estar aqui com você. É muito chato começar um programa chorando aqui pelas tuas palavras. Muito obrigado, não sei como te agradecer, muita generosidade sua, muito honrado em estar aqui com você, com todo o carinho que eu tenho por você, que você sabe. Muito obrigado, mesmo, de coração. Isaiah, a gente sempre começa essa conversa buscando um pouco de raízes. Então, eu gostaria, assim, de entender, particularmente, eu penso que a infância nunca passa completamente. Então, eu gostaria de saber o que da sua ainda está vivo em você. A inteira. Não só eu acho, quer dizer, eu não acho tanto, mas todas as pessoas ao meu redor me acham a pessoa mais boba que já conheceram. Então, eu tenho a infância presente constantemente. Eu te falo, agora saí com o pessoal, com alguns arquitetos do meu escritório para ver uma obra e tem uma das arquitetas que geralmente quando a gente viaja ela enjoa. E aí eu entrei na garagem, 4 andares de garagem, dentro da garagem a toda, fazendo curvas assim, fazendo o possível para ela enjoar dentro do carro, né? Porque ela não estava sentada ao meu lado, ela estava sentada do lado, ou seja, ia causar realmente... Aí eu falo, você não teve infância, não é possível, não é possível, só faz barbaridade. Mas é isso, eu acho que ela ainda está muito presente dentro da minha vida. Eu sei que você viveu ali em Bom Retiro, você já me contou a história do seu pai. Se essa criança que você foi te olhasse hoje, você acha que ela estranharia algo em você? Acho que totalmente. Eu acho que ela jamais poderia imaginar que que minha vida fosse pro lado que ela foi, né? Porque eu nasci no Bom Retiro, numa família de judeus poloneses que vieram para o Brasil depois da guerra, né? Que passaram a guerra. Meus avós, inclusive, foram mortos na cidade do interior da Polônia, onde eles viviam, e os filhos sobreviveram, meu pai, inclusive, que era um dos 4 filhos, e vieram para o Brasil em 47, sobrevivendo aquele período terrível, mas sem falar português, né? E totalmente começando a vender cobertor na rua, né? Então, esse foi o começo, assim, da vida dele aqui. Depois casou com minha mãe, que já era nascida aqui em São Paulo, e eu vivi por mais de 10 anos no Bom Retiro. Então, tem uma ligação muito forte, imagética com o bairro, muita lembrança de cheiros, de ruas,
Eu tenho uma memória muito ruim, então, mas tem algumas coisas fortes de acontecimentos e que estão comigo até hoje, né? Então, a vida foi mudando muito e foi me carregando para lados e pessoas que, quer dizer, meu pai, que já é falecido há muitos anos, eu às vezes fico pensando, será que ele poderia imaginar que eu não cheguei em lugar nenhum, mas que eu conheci pessoas, que eu fiz trabalhos, que eu me aventurei por áreas que jamais eles teriam pensado. Eu me lembro, a última coisa, meu pai estava com câncer, já no fim da vida, e eu me lembro quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, foi prefeita de São Paulo, ela me chamou para fazer a prefeitura, quando ela foi eleita, para mudar a prefeitura de lugar, né? Do Parque Dom Pedro para o centro de São Paulo, onde ela está até hoje. E eu contei isso, meu pai estava na cama já, e eu contei para ele que eu ia fazer a sede da Prefeitura de São Paulo. Então, você imagina para um imigrante, eu achei que eu estava muito orgulhoso de fazer isso na minha cidade, muito honrado pelo convite, mas é uma coisa que já naquela época, tantos anos atrás, já era uma coisa que eu achei que ele fosse se emocionar, como um filho dele, né? Depois do que ele passou todo, como ele tem um filho ainda aqui, e esse filho acaba indo para uma área que ele jamais poderia imaginar, porque ele, no fim, acabou tendo uma indústria têxtil, então uma área que ele não imaginava nem o que era arquitetura de verdade, e o filho dele chegar e falar que estava fazendo a nova sede. Então, aliás, uma coisa vai levando a outra. Acho que eu já falei demais, mas eu estou me lembrando de uma outra história que eu acho muito engraçada, que eu lembrei agora do meu pai, lembrei da prefeitura, e lembrei que, como eu sou muito detalhista e tal, eu sei que no dia foi feita toda a reforma do prédio e tal, e teve o dia da inauguração do prédio, né? Com a Marta e seus secretários e governador, enfim, todo mundo. E eu estava na sala, eu acho que às 10 da manhã, e eu cheguei muito cedo, porque eles tinham instalado há pouco tempo carpete na sala da prefeita. E sabe quando tem aqueles os toquinhos de tapete solto em cima, que falta passar um aspirador? E eu estava sozinho, cheguei cedo assim, e fiquei naquela sala, justamente a janela estava aberta, as cortinas estavam se mexendo, eu fiquei lembrando do meu pai. Olha que bonito. E nesse momento eu fiquei que estava catando no chão, estava deitado no chão sozinho na sala da prefeita, que ela ia inaugurar em pouco tempo, e catando essas lãzinhas soltas do coiso. Quando de repente ela abre a porta da sala com o secretariado todo, eu estou já estirado no chão catando as migalhas do tapete de nylon da sala. Essa obsessão pela qualidade, você já declarou que o luxo pelo luxo é a coisa mais desinteressante que existe, e que tendências também é uma coisa que você não quer saber, mas que você não abre mão da qualidade. Essa obsessão já veio de nascença, foi se desenvolvendo na adolescência, ou quando você firmou a posição profissional? Eu acho que foi uma coisa que foi se desenvolvendo, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo, eu fui tentando fazer principalmente com que o trabalho projetado fosse bem executado, né? Que tivesse um respeito pelo trabalho
arquitetônico, assim. Isso foi em geral, quer dizer, no cinema foi a mesma coisa. É uma obsessão realmente em tentar fazer o melhor que eu posso. Então, eu acho que eu faço questão de não atingir essa perfeição que realmente não existe, e eu acho que o erro é muito importante no trabalho, e eu aprendi isso num dia que eu dei um jantar na minha casa. Isso faz muito, muito tempo. E eu preparei a casa impecavelmente. Estava tudo no lugar certo, estava tudo funcionando, a comida estava pronta, estava esperando os convidados chegarem. Mas estava absolutamente impecável. Acho que 5 minutos antes da hora marcada para o jantar, cai um vaso da prateleira de cima, estraçalha o vaso em cima dos CDs daquela época, de tudo, tapete. Mas dá uma bagunça 5 minutos antes. Como mostrou, Zay, não seja idiota. Relaxa, porque não existe isso, né? Isso foi um grande ensinamento, esse vaso que caiu, para a minha vida inteira. Foi um grande aprendizado. Pois é. E eu faço questão de não... É uma exigência minha. Sempre tem alguma coisa no trabalho que eu faço que ninguém sabe, mas que eu acho que está errado. Bom, eu não sei. Nunca vi. Não vou te contar. Eu durante assim, muito tempo, eu achei que criar era ter ideias. E hoje, eu meio que desconfio que criar começa quando a gente aprende a olhar. Você atua na arquitetura, no design, no cinema. Fogo e Paixão é uma das referências estéticas e de humor que quem não viu, procure ver, que é um filme do Isaac com o Kogan. Mas enfim, na arquitetura, no design, no cinema, na cenografia, né, de shows que eu sei que você fez. Existe algum momento que você fica apenas olhando, sem criar, só observando antes de todo esse processo? Eu acho que a maior parte do tempo é isso. Eu acho que é isso que diferencia os trabalhos, né? E eu sempre... Eu acho isso a coisa mais fundamental, né? É o que diferencia seu trabalho do outro. E o outro tem um trabalho tão importante quanto o seu. E isso que as pessoas precisam saber, né? Porque parece, nossa, aquele cara, ele tem um olho bom para as coisas. Todo mundo tem. Isso não é um que é mais talentoso do que o outro. Mas é diferente. E essa diferença que faz a pessoa ter a sua própria personalidade. Então, isso é um treino também. Então, para mim, isso é o básico. Eu fiz um livro de fotos, justamente a respeito desse olhar. Eu saí durante 10 anos para fotografar a periferia de São Paulo, saía todos os domingos, durante 10 anos. E ia para um lugar afastado do centro de São Paulo, cada vez mais afastado, para bairros realmente ao redor do centro. E achava beleza. Eu ficava bobo. Eu voltava no domingo para casa e falei, não é possível. Inclusive é uma beleza mais genuína e mais forte, assim, sabe? Do que você andar pelo Jardim Europa e fotografar qualquer coisa. Então, mais poética. Muito mais poética. Então, eu exercitei esse olhar durante 10 anos, sempre através da crítica e do humor, que são marcas da minha personalidade. Sim. Que às vezes as pessoas não ligam ou não sabem. Eu acho que só quem está
próximo de mim, mas que é o traço mais importante que eu tenho, né? É ver a vida através do humor. Isso é básico na minha vida. Então, esse livro foi feito assim, de achar uma fachada, mas não é, a fachada está lá. Mas a maneira que você enquadra essa fachada, né, com a flor do jardim numa certa posição, é esse enquadramento que é seu olhar sobre a vida e sobre dar força a essa imagem. E cada um tem o seu, ou deveria ter, ou deveria exercitar, porque talento é geral, não é exercício. Concordo, mas nem tanto. Acho que talento exige muito trabalho e muito treino. Existe, mas os olhares não são iguais. Não. Por isso mesmo, são diferentes, mas não são piores ou melhores. São diferentes. Sim, isso não, que é lógico. Não vamos colocar, né? Nenhum maniqueísmo, né? Mas você falando de humor me lembrou uma história, assim, você é realmente conhecido e reconhecido pelo humor. Você acompanhou isso, eu tive alguns encontros com o Woody Allen, tive esse privilégio, e num dos jantares com ele, eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer para você. Você acha que o humor é uma forma de inteligência ou uma maneira elegante de suportar a realidade? Não, essa eu não vou nem ousar responder no lugar do Woody Allen, né? Porque... pergunta difícil, Cláudio, essa. Ele te respondeu? Ele respondeu, e ele respondeu não exatamente a essa pergunta, mas ele disse que o humor e o amor são os pilastres da vida. É o que faz a vida ser boa. Então, é claro que tem uma coisa de fugir um pouco da realidade, de sobrevivência, tal. A pergunta que eu fiz para ele tinha a ver com os filmes, né? E ele saiu falando do humor, mas e do amor, né? Como fundamental para todo um trabalho. Ele é um dos ídolos da minha vida. Aliás, eu o conheci, ele estava jantando numa obra minha, no restaurante Fazano de Nova York. Sim. E o Rogério estava lá, eu estava lá por coincidência, então fomos à mesa, mas eu me lembro de um jantar que nós tivemos juntos, que foi muito engraçado, com a irmã dele, Larry Aronson, e os casal de produtores. Stephen Tannenbaum. Maravilhoso. Foi uma delícia, né? Ele, cada 5 minutos, ele ligava para ela no jantar e falava, mas você está tomando água? Mas você atravessou a rua direito? Muito engraçado. Naquela época, né, que eu tentei fazer com que ele filmasse no Brasil e conseguimos tudo para que ele filmasse. Ele desistiu porque ele tinha medo do mosquito da dengue. Eu me lembro que você perguntou, eu me lembro dessa história, não sei como é que foi, se ele preferia filmar no Rio, porque era aquela série de filmes que ele estava fazendo, Vicky, Barcelona, Londres. E aí, se ele preferia fazer o filme no Brasil, em São Paulo ou no Rio? Ele falou, nenhum dos dois. Ele ficou. Mas você sabe que depois, infelizmente ou felizmente, não quero nenhum juízo de valor, mas ele foi cancelado. Né? Por causa do filho dele com a... Bom, Mia Farrow, né, o Dylan. Isso. E que fez uma campanha, ele é um jornalista muito competente, trabalhou na Casa Branca, tudo, e fez uma campanha contra ele, dizendo que ele assediou uma outra irmã, não a que ele casou, a outra. E aí ele foi cancelado, mas ele deu uma resposta interessante, que ele disse, pois é, antes de eu namorar com a Mia, ela teve casos muito fortes com o Frank Sinatra.
esse menino, vocês olhem, é a cara do Frank Sinatra. Não, mas é verdade, né? É a cara mesmo. É a cara, então ele tem um pouco desse cinismo ainda, né? Mas fez 90 anos agora. Pois é. Eu tenho eu tenho um certo dilema aí com, né, pessoas como ele que tiveram esse tipo de... teve algum problema relacionado a alguma coisa fora da curva, pessoalmente, mas que são gênios, né? Então, eu era apaixonado, ainda sou, ele não faz muita coisa ultimamente, mas pelo Lars von Trier, o diretor de cinema, que no Festival de Cannes também foi cancelado ao por dar uma piada judaica sobre judeus, né? E agora eu acho ele genial, independente. Então eu sempre tenho várias pessoas que eu tenho muita admiração como profissional, são tem essa coisa meio esquisita pessoalmente, como você separa a pessoa física do artista, né? Como que isso deve ser encarado? É sempre um dilema, porque eu não consigo colocar de lado a genialidade dessas pessoas que eu admiro e como elas me tocam pelo trabalho que fazem e abrem a boca, só falam bobagem, que são totalmente opostos ao meu jeito de pensar. Então isso é um drama meu. Aqui uma pergunta assim, o Jung, ele dizia que nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Quando você cria, o que acaba aparecendo de você, mesmo sem intenção? Olha, eu acho que... eu vou te dar um exemplo assim, na arquitetura. Quando me chamam para fazer qualquer projeto, eu tenho algumas restrições, né? Não é, por mais confiança que o cliente tenha comigo, é um trabalho que, independente dele, por mais liberdade que ele dê, tem as condições de limite do projeto, né? Tem um orçamento que tem um limite, tem as regras da prefeitura, que é outro fator que limita, tem o tempo de obra, tem vários, tem os desejos do cliente, né? Então, isso tudo faz parte do show, porque eu gosto que tenha, porque são limites que vai direcionando o seu trabalho. Você tem que fazer, na minha opinião, o melhor que você pode dentro dessas regras, né? E tem uma coisa, sempre, que é fundamental. Quem sou eu naquele momento de fazer aquela obra, né? Então, a obra, como o filme de um cineasta, como qualquer outro, como a pintura de um artista plástico, ela é decorrente de uma série dessas situações e limitações. Mesmo o cliente ou o casal, família, está passando naquele momento por uma coisa boa, de construir uma casa, ou de... mas tem o meu momento também, né? E esse momento, ele está impresso de alguma forma no trabalho que eu faço. E ele vem, o que eu carrego comigo, é tudo que eu carrego, que está dentro de mim a vida inteira, todas as minhas histórias, né? Então, isso não quer dizer, às vezes perguntam essa bobagem de falar, o trabalho é brasileiro, né? Evidente que é. Eu posso não ser óbvio usando uma coisa tipicamente brasileiro para dizer que é brasileiro, mas eu sou super brasileiro. E eu carrego comigo, de uma forma ou de outra, com as minhas referências, esse Brasil que está dentro de mim. Ele sai através do meu trabalho em qualquer área. Então, isso está sempre dentro do meu trabalho, né? Os meus... E você sabe, Zay, que falando isso me ocorre, pelo menos que eu tenha conhecimento, assim, tem uma certa injustiça. Você é uma pessoa reconhecida com obras no mundo inteiro, e isso todo mundo sabe. Mas o que eu não vejo é outro tipo de abordagem. É um representante do Brasil na arquitetura
reconhecido, por exemplo, em Nova York, como você é. Eu li, você está fazendo o segundo prédio da família real de Mônaco. Fez um em Mônaco e o outro em Nova York. Fora as outras obras suas em Nova York, que eu tenho a alegria de ter conhecido. Mas eu não vejo assim, por exemplo, o Niemeyer fez lá a ONU e ele é reconhecido por ser um brasileiro com uma obra em Nova York. E você, Isaiah Weinfeld, é reconhecido por essas obras, mas eu não vejo a abordagem que me pareceria muito justa de ser um brasileiro representando o nosso país através das suas obras ao redor do mundo. Né? Então, gostaria de deixar esse registro aqui. É que a arquitetura não é pop, mas já foi pop com pessoas geniais como Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi. Não é o meu caso. Então eu sei me colocar no meu devido lugar, mas ela já foi, e não sou só eu que tenho obras fora do Brasil, tem uma série de escritórios, ainda bem, que têm trabalhos fora do país, reconhecidos. Então, talvez para todos nós, esse grupo de arquitetos que tem colocado o nome do Brasil, falta realmente uma... eu não acho que é um reconhecimento, mas é talvez uma maior divulgação que esse trabalho tem representado de todos esses arquitetos de forma muito digna o nome do Brasil lá fora. Pois é, então, o cinema, ainda bem tem acontecido isso nessas ótimo. duas, né, o ano passado e esse ano, com as nominações do Oscar, mas a arquitetura também mereceria. Artes plásticas vai muito Adriana, bem, né? Tem Milhares. Muito, Bom, vem lá de Lijapap e tanta gente, meu Deus. Mas a arquitetura merecia esse destaque, eu acho isso. E falando em arquitetura, Isai, você está lançando agora uma exposição, acabou de lançar uma exposição de 50 anos do seu escritório. Conta para mim como é que é isso, por favor. É uma exposição principalmente que mistura todas as áreas em que eu acabei me metendo na vida fora a arquitetura. A arquitetura... eu tenho uma briga boa com o meu psicanalista sempre, porque eu falo, eu acho que eu não sou arquiteto. E ele fala, não, você é arquiteto. Então, eu acho que eu me aventurei por outras áreas porque eu sinto que é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma entre fazer cinema e fazer arquitetura ou fazer qualquer outra coisa. E eu gosto de ir além. Eu acho que eu já entendi que eu não gosto de estar restrito a qualquer coisa. Então, eu não tenho um estilo de arquitetura e fico feliz que não tenha. Eu não me repito. Eu procuro sempre algo que eu não tenha visto antes. E a arquitetura sozinha, ela não me preenche totalmente, né? Eu tenho muitos outros interesses na vida e acho que fazer arquitetura e fazer um trabalho de artes plásticas, eu falo exatamente a mesma coisa, desenhando uma joia ou desenhando um prédio. Então, ele tem o mesmo olhar, a mesma crítica, o mesmo humor, tem sempre essa exposição. Eu acho que tenta mostrar um pouco essa relação entre todas as coisas, entre os textos que eu escrevi, entre as artes plásticas, os filmes que eu fiz, os cenários, o mobiliário, né? Todas as peças de design, tudo que está relacionado. Eu acho que é tudo uma coisa só. Então, essa exposição tenta mostrar assim mais para um público em geral, mais vasto, assim espero, que
você pode fazer qualquer coisa e que as coisas têm uma relação, que é a mesma coisa, estão querendo dizer a mesma coisa de formas diferentes de você se comunicar. Então, às vezes, esse humor, vamos dizer, que eu tenho muito forte dentro de mim, se ele sai através da arquitetura, fazer uma obra que vai virar uma piada na cidade de São Paulo, não é uma das coisas mais agradáveis. Eu preciso tirar esse humor de mim de alguma forma. O chaminé amarelo das casas é uma peça de humor. Sutil, mas eu preciso tirar isso de mim de alguma forma, e aí procuro outros meios de me comunicar, que não seja arquitetura, que sejam mais fáceis e mais diretos, e mostrar que isso aqui pode acontecer de várias maneiras, entende? Então, a exposição é sobre isso. E qual é a sensação de ver 50 anos de trabalho nessa exposição? Eu acho que eu não, como eu trabalho muito, Cláudio, eu não paro muito para pensar, sabe, nessas coisas. Eu vou fazendo. Eu sempre fui uma pessoa assim não de falar o que eu estou fazendo, mas de fazer. Sempre fui assim. E eu não estou assim no ritmo, vou fazendo. Então eu não quero parar assim para pensar a respeito de qualquer coisa enquanto ainda tiver saúde e poder tocar as coisas e poder realizar. Mas assim, num outro aspecto, eu, por exemplo, eu ando refletindo muito sobre o tempo. Na maioria das vezes com muita gratidão. E algumas vezes com certo espanto. Assim, eu diria que eu percebo algumas linhas do meu rosto, assim, elas se tornam menos suaves do que certos traços de arquitetura, né? Você pensa sobre o correr do tempo ou também não pensa e deixa a vida fluir? Como é que é isso? Não, eu sou hipocondríaco, então eu tenho vários problemas nesse sentido. Eu sou um Zelig das doenças, falando no Allen, né? Você me fala que você está com uma dor no ombro, depois de 15 minutos eu já estou no hospital passando mal do ombro e com curativos e tudo mais. Eu sou assim, é terrível, mas eu sou totalmente... Então, eu morro de medo da morte, não sou como se eu estou esperando, estou tranquilo, esperando a morte chegar, né? Eu não, morro de medo, né? Morro de medo de aquela tudo. frase, né? Não tenho problema com a morte, só não quero estar lá quando ela chegar. Exatamente. Não, tenho medo de barata, de pulga, de morte, de todas essas coisas do meu tempo. Então, nem me fale sobre isso. Melhor mudar de assunto. Então vamos mudar de assunto, Isai. Se você abrisse um consultório para arquitetos em crise existencial, qual tipo de casos mais apareceriam? Para arquitetos? Se você abrisse um consultório para arquitetos em crise existencial, qual o tipo de casos que mais apareceria? Cláudio, você faz umas perguntas que eu não tenho resposta. São muito difíceis. Não é que eu não quero responder, eu não sei responder. Teria o maior prazer em responder, mas não faço ideia. Deixa eu pensar um pouco. Você tem uns 40 minutos? A gente tem todo o tempo do mundo falando em tempo. Olha, os arquitetos em geral tem uma coisa que me incomoda muito. Quando eles falam, meu projeto era lindo, mas aí veio o cliente e estragou. Eu fico horrorizado quando eu ouço uma coisa dessa, porque eu não consigo entender, isso eu já falei algumas vezes, eu não consigo entender. O cliente no meu escritório, de verdade, sempre adicionou ao trabalho. Ele nunca falou qualquer coisa que piorasse o que eu estou fazendo, simplesmente porque eu sou um servidor, eu estou trabalhando para ele.
Eu estou sendo chamado para trabalhar para ele. E esse respeito à pessoa que te achou e te procurou e te achou, da minha parte, é muito grande. Então, no meu escritório não tem um projeto na gaveta pronto para a pessoa que vai chegar. É tudo feito em cima dos anseios dele. Então, deve ter alguma coisa errada. Quer dizer, você talvez não devesse pegar aquele cliente. Você tem que ter isso também, tem que ter essa coragem. Nem sempre dá para fazer isso. Você está começando uma carreira, você não pode negar nenhum trabalho. Mas entende? você é reconhecido por dizer não muitas vezes. Mas é por honestidade, não é por arrogância, não, né? Nunca. É por falar, talvez eu não seja capaz de fazer esse trabalho que você está me chamando, Sim. entende? Então, é honestidade realmente, é falar, vamos que eu consigo traduzir em arquitetura os teus desejos, anseios e sonhos. Às vezes eu não consigo, eu tenho que, não dá para pegar quando você não se acha capaz, né? Quando a gente te procurou, né, para fazer o trabalho para nós, eu percebi que você... A gente tinha ido em outros arquitetos, mas o nosso sonho era fazer com você. Poxa, Cláudio, você foi em outros escritórios? Nós fomos, você Nossa, sabe disso. Nossa, mãe, agora está falando isso ao vivo. E aí, o que aconteceu? Bom, a gente fez com você. Somos felizes graças a você, né? Porque o que eu queria dizer é exatamente isso, assim, você ouvia muito do que a gente falava, mas também ouvia o não dito. Eu me sentia numa sessão de análise, na nossa primeira reunião, né? E depois algumas coisas eu entendi e outra eu vou te perguntar o que eu entendi, Zay, né? E é por isso também que no início eu falei da admiração, né? Que você tem um objetivo maior do que a arquitetura. Você quer que as pessoas sejam felizes naquele espaço, né? E isso sim nos emocionou demais, mas você tinha uma atenção e não falava e observava. Eu queria entender um pouco assim desse treinamento de leitura de almas, né? Porque me pareceu isso, né? E em que momento também, né, que você percebe que a escuta é tão ou mais importante do que a solução? Como é que é esse processo? E aí eu tenho várias coisas para falar, mas eu, como tenho péssima memória, eu vou esquecer de tudo, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Às vezes eu vou pedir para você repetir, porque eu estou lembrando de coisas assim. Eu tenho muito prazer em dar para os outros felicidade, de ter uma coisa, de poder ter feito alguma coisa para deixar alguém feliz. Isso pode parecer uma coisa, um autoelogio, mas eu sei que eu tenho isso. Eu tenho realmente esse prazer. E com o tempo, no escritório, o escritório é isso, é 95% de psicanálise. Olha. E o resto é o resto. Mas isso é para você. Para mim, esse é o maior talento do arquiteto, deveria ser ouvir. Ficar quieto, ouvir o que o outro quer, prestar atenção. Você é o único que eu conheço que fez isso. Não deve ser, Cláudio. Olha. Mas isso para mim é muito... Porque, primeiro, se eu não ouvir, eu não vou entender. Eu não sei mais do que ninguém. Eu sou só um instrumento aí. Você quer, por exemplo, você quis a sua casa. Você tem tuas chatices, teus anseios, teus sonhos, tua relação com sua mulher, como que você toma o café da manhã ou não, como você acorda mal-humorado ou bem-humorado. Cada um é cada um. E você, para criar um espaço, você tem que entender como funciona a pessoa para quem você vai trabalhar, porque senão você não acerta. E para acertar, você tem que ouvir muito, você tem que aprender, você tem que baixar a tua bola, principalmente baixar o teu ego, que isso é fundamental. Não existe, isso é terrível. Não pode ter isso. Você não é melhor do que o teu cliente. Você tem que ouvi-lo, entender o que o cara quer
em qualquer tipo de ramo na arquitetura, para você conseguir chegar lá. E eu, às vezes, preciso de muita conversa, porque entre as coisas ditas e bem faladas por você, não ditas, às vezes eu não consigo pegar aquele fiozinho para iniciar um projeto. Não tem ainda um caminho que eu vejo assim. E para isso eu preciso conversar mais. Conversar mais, conversar mais. Aí naturalmente surge essa linha aí que me dá uma luz e que fala, talvez eu comece por aqui. Eu acho que isso talvez seja um bom caminho. E você vai tateando. E o processo de fazer um projeto é fascinante. Como o projeto da criação de qualquer coisa, o processo de criação é uma surpresa, é muito trabalhoso, mas eu acho cada vez, quanto mais velho eu fico, mais fascinante é. Olha que bonito. E aí, com a idade e com o fazer, depois você realmente tem mais experiência, mais maturidade, as respostas chegam mais cedo. Não é como antigamente. Agora a demora é menor. Eu sinto que eu já conheço o ser humano de tantos anos de escritório de análise de pessoas e famílias e tudo mais. Conheço um pouco, como diria Caetano, tem 2 ou 3 harmonias que eu já conheço na vida. Falando em Caetano, ele disse que de perto ninguém é normal. Onde você dá menos trabalho a si mesmo, tentando ser normal? E essa é uma discussão que eu tenho no escritório, que eu acho todos anormais. Sim. E eu acho que eu sou o único normal que tem no escritório. Eles acham o contrário. O Caetano diz que é de perto, eu acho que nem de longe. Não, mas eu sempre, eu não tenho nada de diferente, nem de anormal. Eu acho que nem sei se foi isso que você perguntou, o Caetano falou isso. É a música dele, né? De perto dele. Ninguém é normal, né? E de fato não é, ninguém é normal. De perto, ainda mais, de longe pode ser, mas de perto ninguém é normal. Não, eu acho que não tenho nada de demais. Eu acho que eu me sinto totalmente normal dentro da loucura que é a vida. Da loucura geral que é a vida, exatamente. O Washington Oliveto, ele tinha uma coisa, às vezes eu lembro de você, ele dizia que a profissão dele era tão espetacular que permitia a ele virar amigo dos ídolos dele. E eu já vi algumas coisas tuas, assim, com várias pessoas que não sei se são ídolos para você, mas para mim são. A arquitetura te levou a isso, ou a vida? Conta alguma história dessas para a gente. Eu sou muito grato por isso, porque são essas coisas que eu nunca poderia imaginar. Isso já aconteceu algumas vezes comigo e toda vez eu fico muito agradecido por ter sido realmente a profissão que me levou, a arquitetura que me levou a isso. Então, às vezes, uma pessoa viu alguma coisa e chamou, e aconteceu que, enfim, era uma pessoa que eu tinha muita admiração, que eu jamais poderia imaginar. Isso aconteceu com várias pessoas em vários momentos da minha vida, e eu fico muito feliz por ter sido natural, assim, né? Não eu tenho muita vergonha de ser tímido para chegar nessas pessoas mas o acaso e a profissão acabaram me levando para estar perto de pessoas que eu tenho muita admiração. E que você não quer citar.
Olha, acho que não Tá precisa. bom. Então vamos voltar para o acaso. Eu, assim, na minha vida, muitas vezes eu sentia a mão do acaso, né? E que me faz pensar que a vida é feita de planos e de surpresas, né? Nenhuma novidade nisso. Mas olhando para sua própria vida, você diria que ela foi mais projetada ou mais acontecida? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. As coisas acontecem porque você toma decisões e caminhos e vai por um rumo diferente. Você nunca sabe como teria sido se fosse do outro lado, e daí acontecem coisas que só acontecem porque você pegou aquele Sim. rumo. Então você nunca sabe o que teria sido do outro lado, né? E é diferente do acaso, eu acho, né? Porque o acaso, eu me lembro de uma história muito estranha. Quando eu estava começando, quando eu tirei carta, aos 18 anos e tal, e eu estava numa cidade com meus pais, em Santos, e meu pai estava jogando cartas aliás, foi o Guarujá, que tinha um cassino onde só as pessoas, não tinha máquina, não tinha nada disso. Sim. Aqui, naquela época não era, mas tinham jogos de carteados, né? E eu fui parar com os amigos dirigindo bem numa praia longe assim, e dirigindo, conversando com amigos e tal, e me lembro que apareceu no meio da rua, assim, naquela época ainda era de terra, uma mulher com uma criança no colo, falando, por favor, meu filho não está passando bem, me leve ao hospital mais próximo, por favor, e tal, não sei o quê. E levei a mulher e a criança para o hospital, e ao chegar no hospital, na porta do hospital, tinha uns amigos do meu pai. E ele falou: o que você está fazendo aqui? Como você sabe que teu pai teve agora um problema no coração e está internado aqui? Isso é acaso, né? Sim, Isso sim. aconteceu. Eu nem acreditei quando aconteceu, mas aconteceu. Claro. Parece que me levou de um lugar para outro. Mas a vida você vai construindo essas coisas, né? E acontecendo. Então, você é muito responsável por ela. E o Jaime Lerner, ele tinha uma frase, ele dizia assim: corra atrás dos seus sonhos sempre. Mas talvez muitos desses sonhos eles não aconteçam. E passados alguns anos, você está em algum lugar, em alguma situação, e sente uma mãozinha nas tuas costas batendo, e você vira, ele diz: ei, eu sou seu sonho, você lembra de mim? Né? Que eu acho que não é o acaso, mas permite a lembrar dessa coisa, né? Persona, para o Jung, ele é mais ou menos como uma máscara necessária para existir no mundo. Não é nenhuma doença, todos nós temos. Já para Bergman, que eu sei que você gosta do filme, também era o silêncio como forma de linguagem, né? Aquela personagem em silêncio. Você confia mais no que diz ou no que mora no silêncio? Que mora no silêncio, sem dúvida. E eu tento fazer o meu trabalho muito ligado a isso, né? Principalmente que não é um trabalho que usa grandes elementos visuais para se comunicar, entende? Não é um trabalho
de arquitetos que se expressam através das formas e da força daqueles elementos e daquelas esculturas arquitetônicas. Muito mais através de falar baixo do que do grito, né? Nesse sentido. Sim. São trabalhos que tentam falar o máximo que consegue, mas falando baixo, sem gritar. Então, isso é parte fundamental assim, na minha vida. Né? Acho que é isso mesmo, mas acho que o que você deixa de falar por não se permitir o autoelogio, mas eu tenho o maior prazer de falar isso, é que conheço várias obras tuas, várias casas, e você tem assim a capacidade de surpreender, né? A pessoa entra numa casa tua, ela vê uma coisa e de repente vem uma surpresa, e ela vira para outro cômodo, tem uma surpresa. Isso é absolutamente incrível e raro. É raro, né? Eu gosto muito desse campo e já busquei muitas coisas e acho essa... Isso é uma busca pela emoção também no trabalho, isso, né? Justamente na força do espaço, né? E do percorrer, né? Como um espaço te leva a outro, o que ele pode te causar, né? A proporção, isso nada tem a ver com luxo, nada tem a ver com materiais caros ou não, pode ser com os materiais mais baratos, não é isso que faz a arquitetura ser forte, né? Eu acredito, é a proporção, é o espaço, principalmente o espaço. Então, esse encaminhamento do espectador tem muito a ver, muita relação com o cinema também, né? Muita relação com o timing, né? Para você fazer um corredor que quando você chegar no final, estou dando um exemplo tosco, você vai virar à direita e vai abrir para um espaço gigantesco, é um baixinho, é como o timing do humor. É diferente se eu fizer esse corredor com 30 metros, fazer com que você dê 52 passos, por exemplo, é diferente se eu fizer com 28, ele não vai causar essa sensação. Esse é o timing da comédia, do que for, tudo, por isso que eu falo que é tudo igual. Você tem que saber o que você quer causar na pessoa e o que você precisa para isso acontecer, né? É o espaço fechado que depois abre, é o aberto que depois fecha, é o que não importa. Eu estou falando de forma conceitual, porque uma casa, não é feito desse tipo de coisa, mas, não, mas ela tem. Ela tá no meio. Todas as que eu conheci. Tem isso. Você tem esse elemento da emoção da surpresa mesmo, do espaço inesperado, né? Isso que tem a ver, como eu te falei, muito com literatura, com cinema, muito a ver, né? Tem tudo. Vai fazer de novo um filme como Fogo e Paixão? Olha, eu adoraria, porque eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme. É uma obra de arte. Mas eu não sei, não posso dizer que não, mas a vida está me levando para outros caminhos e eu estou indo atrás deles. Então, se no meio ocorrer essa possibilidade, quem sabe? Última pergunta, Isai. Se você tivesse que dar um conselho absolutamente inútil e absolutamente honesto para quem está começando agora, qual seria? Ai, meu Deus do céu. Da última vez que me perguntaram isso... Inútil. Eu falei, desista da profissão, mas não é verdade. Não tem que desistir coisa nenhuma. Eu falo um monte de bobagem, então... essas coisas acabam saindo.
Eu acho que é aquela coisa que é banal de todo mundo. Eu acho que acreditar naquilo que te vem à cabeça e saber que você é capaz e ir para frente, tentar fazer. Todo mundo tem essa possibilidade. Sonhar é o mais divertido na vida, né? Então, você poder fazer isso, e se isso se torna alguma coisa, melhor ainda. Mas se não, sonhar já está bom demais, né? É bom demais. E me ocorreu aqui para finalizar, Isaac, que tem uma música do Gil que fala que algumas pessoas têm na testa um Deus Sol como sinal, né? Você é uma dessas pessoas, a gente enxerga isso, e eu queria agradecer muito por você ter esse tempo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Valeu.